Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Meu nome é Fernando, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou licenciado em Matemática e estou fazendo esse trabalho em parceria com Vanilda, que tem licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Todas essas instituições localizadas em Santa Catarina. Nosso trabalho tem como título As controvérsias que envolvem a ansiedade matemática. Vamos começar com uma introdução, falar sobre a ansiedade, falar sobre a metodologia utilizada para a realização desse trabalho, os resultados das discussões e, por fim, as considerações finais. Quando o professor ele vai para a sala de aula, ele normalmente utiliza metodologias para que possa compartilhar o conhecimento. Mas nesse processo, as dificuldades podem acontecer a nível de professores, a nível de estudantes, a nível de estrutura escolar. A falta de conhecimento, a desmotivação de estudante fazem parte desse processo. Então, alguns sentimentos negativos, eles podem provocar um comportamento de fuga para os estudantes. E no caso do nosso trabalho, a ansiedade matemática. A ansiedade também faz parte desse contexto, né? Principalmente aquela classificada como ansiedade matemática. É o tipo de ansiedade em que os estudantes têm dificuldades quando eles interagem com questões matemáticas, com a resolução de problemas, a aversão aos números. O ambiente educacional é um ambiente controverso. Não existem certezas absolutas, muito pelo contrário, muitas incertezas, uma vez que estamos lidando com seres humanos. Então, o objetivo desse trabalho é explorar a possibilidade de existência da ansiedade matemática dentro do contexto das controvérsias no ambiente da escola e assim contribuir com os processos educacionais. Há efeitos emocionais que podem ocorrer em sala de aula. Estímulo aversivo com um intervalo de tempo suficiente para que possamos observar as mudanças de comportamento. Essa é a definição de Skinner para a ansiedade. Mas o foco do nosso trabalho é a ansiedade matemática. E segundo Ribeiro e Carmo, é um conjunto de atitudes negativas e reações emocionais de medo e aversão à matemática, que interferem na manipulação de números e na resolução de problemas matemáticos em situações cotidianas e acadêmicas. A nossa metodologia envolve a coleta de dados. Verificamos trabalhos na revista Cielo Brasil, com o descritor Ansiedade Matemática, e encontramos 5 trabalhos. Carmo e Simeonato, 2012, Mendes e Carmo, de 2014, Figueira e Freitas, de 2020, Figueira e alguns contribuidores, de 2023, e, por fim, Ribeiro e Carmo, de 2024. Nós podemos observar uma lâmina de tempo de 2012 a 2024. Nessa metodologia utilizada, extraímos alguns fragmentos desses trabalhos, dentro do contexto da ansiedade matemática, de modo a proporcionar as lentes da teoria Torride, em termos de análise de dados. Como resultado, nós tivemos Figueira, onde ele mencionou a ansiedade matemática envolve algumas crenças, incapacidade e fracasso. Em Ribeiro e Carmo,
nós observamos que eles pontuaram que pessoas com ansiedade matemática apresentam um baixo desempenho em disciplinas que envolvam a matemática. A gente fala disciplinas porque a matemática ela mantém conexão com outras áreas do conhecimento, seja a física, a química, a biologia, a própria geografia. E o estudante encontra dificuldades diante dessa interação, né, com os números e os problemas matemáticos. Ainda como resultado, nós temos Figueira e Freitas, onde ele diz que a ansiedade matemática é uma fobia específica, né, e pode comprometer a execução de problemas matemáticos, afetando o desempenho, assim como Ribeiro mencionou, Figueira e Freitas mencionaram também sobre essa questão do impacto com o desempenho do estudante, o estudante com ansiedade matemática. Mendes e Kahneman mencionaram ser possível que as raízes da ansiedade matemática elas estão nas experiências vividas dos estudantes, ou seja, nós podemos ter aí situações que não acontecem apenas no interior das escolas, mas fora delas, né? Já que se trata das experiências vividas dos estudantes. E Kahneman e Semionato, de 2012, pontuaram que a ansiedade matemática é identificada com maior frequência entre os estudantes, nessas interações com as relações matemáticas. Em termos de discussões, nós temos a teoria Torrete, foi idealizada por Bruno Latour e alguns contribuidores da área de ciência, tecnologia e sociedade. A teoria ela é considerada a sociologia das associações, onde as relações se estabelecem e se transformam, e é nessa rede de associações que as controvérsias circulam. As controvérsias representam a melhor ocasião para se observar a fabricação da sociabilidade. Normalmente são intrincadas, normalmente são complexas, porque nelas a vida coletiva é feita, desfeita e refeita, segundo o próprio Latour. Entende-se por vida coletiva essas interações entre a direção da escola, os professores, os estudantes e outros atores que participam, né, que interagem naquele ambiente. Trata-se de uma controvérsia quente, certo? Onde as coisas estão acontecendo. Figueira menciona a questão da possibilidade de reações emocionais diante dessas interações. Afinal de contas, nós somos seres humanos, estamos propensos a ter esses sentimentos de tristeza, de angústia, certo? De raiva. E no caso aqui, nós temos a ansiedade matemática. É uma controvérsia presente, porque os debates podem se intensificar. O trabalho de Souza ele mencionou as interferências emocionais no processo do raciocínio matemático, isso influenciar o desempenho. É uma controvérsia limitada, pois se restringe a um assunto específico, né? No trabalho de Figueira e Freitas foi possível observar isso, ele menciona a fobia específica, um objeto específico envolvendo a matemática. E, finalmente, a controvérsia ela é revelada, isso porque ela pode ser observável, pode ser debatida, é uma controvérsia aberta, certo? Mendes e Kahneman, eles pontuaram a existência de dificuldades diante da ansiedade matemática, e a causa pode envolver as experiências vividas, como nós falamos anteriormente, acontecer dentro da escola, do ambiente educacional ou fora dele. Em termos de considerações finais, a ansiedade matemática pode fazer parte do contexto de dificuldades, desenvolvimento de conteúdos em sala de aula. É um tema controverso por ser complexo, por influenciar o processo de aprendizagem do estudante. Por meio dos artigos foi possível verificar que a ansiedade matemática ela influencia no desempenho dos estudantes, podendo ter esse sentimento de medo, de raiva, de tensão, certo? Temos aí uma avaliação negativa nesse sentido. E, diante disso, o estudante ter comportamentos de fuga, que são inevitáveis.
Assim, o estudante ele perde a oportunidade de adquirir certas habilidades na interação com os conceitos matemáticos. Diante do exposto, considera-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado, a possibilidade de existência da ansiedade matemática, certo? Na condição de controvérsia quente, presente, limitada e revelada, capazes de emergir das redes de associações, à luz da teoria Torre, e assim contribuir com os processos educacionais na escola. Aqui as referências utilizadas para a realização desse trabalho. E, por fim, agradecemos a oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.